Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Ana Paula Tongo e estou aqui no Periscope para compartilhar com você um pouco sobre a questão de gestão de projetos, né? Sou especialista em engenharia de produção e eu ministro treinamentos sobre esse tema. Então, o objetivo dessa reunião, desse Periscope hoje, é justamente a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Pronto. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o tema de planejamento e monitoramento de projetos, né? Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal estar chegando. Enquanto o pessoal chega, eu vou falando aqui do seguinte, vou me apresentar um pouco melhor, né? Bom, eu sou Ana Paula Tongo, sou especialista em engenharia de produção e adoro disseminar o conhecimento sobre engenharia de produção, especificamente de gestão de projetos. E eu acredito que quando a gente tem clareza do que... Olá, Rafa, seja bem-vindo. Quando a gente tem clareza, eu tô me apresentando, tá, Rafa? Sobre o impacto que é disseminar a cultura de gestão de projetos, planejamento e monitoramento, eu acredito que a gente realmente pode fazer grandes transformações com essas informações. Bom, Rafa, se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço para você, esse Periscope, né? E se eu não sei aonde você vai assistir esse vídeo com essas dicas que eu estou dando. Se você estiver no YouTube, vou pedir para você dar uma curtida. Se estiver no Face também, dá uma curtida, no Periscope também, porque é importante, porque me ajuda a disseminar esse conhecimento para outras pessoas, tá? Bom, quando a gente fala em planejar projetos, quando a gente fala em projetos, existem as áreas de conhecimento de gestão de projetos. E como existem essas áreas de conhecimentos, que eu vou falar daqui a pouco, é fundamental que a gente considere essas áreas de conhecimentos no planejamento do projeto. E por que isso é tão importante, né? Planejar o projeto. É importante porque você vai planejar e você vai planejar. Oi, Murat, tudo bem? Você vai planejar e vai fazer as considerações pertinentes dessas áreas de conhecimento. Por exemplo, as áreas de conhecimentos que nós sabemos que existe: custo, né? Então você vai avaliar quanto de financeiro, quanto de dinheiro seu projeto vai precisar. Você precisa avaliar o tempo que você precisa naquele projeto, o escopo de trabalho, ou seja, o que vai ser feito, qual vai ser o seu roteiro de trabalho, a aquisição, o que você vai precisar comprar para fazer aquele seu projeto acontecer, a comunicação, como que vai dar a comunicação do seu projeto, as pessoas que serão envolvidas, quais as especialidades que você vai precisar aí no seu projeto para fazer ele acontecer, a qualidade, até que nível de qualidade que você vai precisar no seu projeto, que você quer no seu projeto. Ei, Joaquim, seja muito bem-vindo. O risco, como que você vai mensurar o risco? Seja bem-vindo, Jucimar, tudo bom? E também as partes interessadas. Quem são as partes interessadas dentro de um projeto? São todas as pessoas que podem influenciar no seu projeto. Oi, Tularf, tudo bom? Então, é importante a gente ter esses pontos de atenção. Obrigada pelo coração. Oi, Jack Lost 2342. Então, quando a gente tem a clareza das áreas de conhecimento de um projeto e como que ele pode impactar no nosso planejamento, tudo muda, tudo muda. Por quê? Porque você vai
passar a ter uma visão organizada do todo do seu projeto. Então, às vezes, por que isso é tão importante? Porque quando você fica só no campo das ideias, né, é muito fácil você oscilar o seu pensamento de qualidade, é muito fácil você oscilar de quais as especialidades que você precisa no projeto. Oi, Francisco, tudo bem? Então, quando você coloca isso no papel, essas 10 áreas de conhecimento que eu coloquei aqui, fica mais fácil para você dimensionar até onde você quer ir, qual o grau de complexidade, qual o grau de detalhamento do seu projeto, né? E com isso dá para você fazer um planejamento melhor. Eu sei que às vezes planejar é desafiador para muitas pessoas, mas é extremamente importante, porque quando você planeja, você consegue ter uma visão, uma projeção do que você vai acontecer e o principal, como que você vai fazer aquilo acontecer. Então, o planejamento, quando ele é bem organizado, bem orquestrado, com essas 10 áreas de conhecimento que eu falei, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando você mensura em quanto tempo que eu quero fazer algo. Se eu estou fazendo uma obra, por exemplo, poxa, eu quero pintar uma parede que na minha cabeça, oi Marcinho, na minha cabeça, eu acho que eu vou pintar aquela parede um dia. Só que dependendo da complexidade daquela parede, eu vou precisar, oi Flávio, seja bem-vindo, eu vou precisar de 5 dias para pintar aquela parede ou mais, igual um exemplo que eu citei no Periscope passado, de uma colega minha que ela foi pintar a casa dela e choveu e a pintura encheu de bolhas, né? Ou seja, estragou a pintura dela toda, né? Oi, tac-tac. Então, ou seja, uma parede que provavelmente o pedreiro dela pensava que era simples para ela executar, para ela pintar, um dia levaria para pintar aquela parede ou menos, precisaria, tinha uma complexidade muito maior ali, né? Então talvez levaria uma semana para preparar aquela parede para pintura, porque teria que resolver as questões de infiltração, de rachadura. Talvez entraria uma manta ali de fundo, né, para reter a umidade, ou de repente é o vizinho dela que está com uma infiltração no encanamento que precisa ser resolvido. Então, é importante a gente ter essa clareza para evitar dificuldades aí no seu planejamento, tá? Então, essas 10 áreas de conhecimento, alocar ela no seu planejamento é fundamental. E quando você tem um bom planejamento e você começa a executar a sua atividade, você executa o seu projeto, você escolher os itens que você vai monitorar para executar bem aquele planejamento é fundamental. E quais são esses itens de monitoramento? Quer ver? Vou citar um exemplo. Dia desse eu estava trabalhando num projeto e nós definimos itens de planejamento, certo? Desculpa, itens de controle, de monitoramento daquele projeto. E no dia... Oi, Flávio. O Flávio está falando aqui do ferramenta de controle de projetos visuais, ajudam muito como o BIM 4D, como tem lá no bitável.com/4D. Isso aí eu vou falar daqui a pouco sobre planejamento em 4 dimensões, tá? Que é uma forma de planejar muito bacana e facilita bastante, tanto o seu planejamento quanto o seu monitoramento, tá? Então a pessoa definiu os itens de monitoramento daquele projeto, como definiu itens e teve um determinado dia que esse profissional me ligou querendo uma informação a mais. Oi, Almonge, tudo bem? Querendo uma informação a mais do projeto que não estava definido nos itens de controle. E não deu para dar aquela informação no tempo que aquela pessoa gostaria de ter. Por quê? Porque para ter uma informação a mais daquele projeto, seria necessário olhar os documentos, olhar o histórico do projeto para passar a informação correta, né? Para passar uma informação correta. Então, se você passa a informação de qualquer jeito,
Então você não está gerenciando o projeto. Você vai passar informação errada? Não vale, né? Não é bacana isso, que depois pode dar um problema muito maior, né? Porque normalmente num projeto tem várias pessoas envolvidas ali, tanto no planejamento quanto no monitoramento. Então a gente precisa ter uma responsabilidade para administrar isso. Foi colocada aqui a questão do planejamento em 4 dimensões. Existe o conceito BIM. Oi, Rei Santos. Existe o conceito BIM, que é um conceito que é muito bem utilizado, que é muito utilizado já no exterior, na Inglaterra, por exemplo. A Prefeitura de Londres só vai autorizar a licitação de obras se as empresas tiverem software BIM, né, de planejamento. Por quê? Porque aumenta a eficácia, aumenta a transparência de como aquela obra está sendo executada. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem lá na bitavel.com/4D, então 4D de dimensões. Oi, Luciano. E então você pode checar lá e conhecer um pouquinho mais do que é uma ferramenta de planejamento de 4 dimensões. Aí você pode perguntar: nossa, Ana, 4 dimensões? Para que eu quero um planejamento em 4 dimensões? Gente, nos Estados Unidos, por exemplo, já existe planejamento em 5 dimensões, 6 dimensões. Então aqui no Brasil nós ainda estamos em 4 dimensões, tá? E a gente sabe que a curva de aprendizado para isso é importante porque aumenta a nossa competitividade, né? A nossa competitividade de planejamento, de monitoramento do projeto, porque daí fica mais transparente e a probabilidade de você otimizar custo que você está usando, tempo que você vai utilizar ali no projeto, na qualificação das pessoas envolvidas, na qualidade, tem um impacto gigante. Por que isso? Porque quando você trabalha utilizando todas as áreas, as 10 áreas de conhecimentos que eu mencionei aqui, e com planejamento em 4 dimensões, você pode, além de visualizar as informações, gráfico de Gantt, por exemplo, que tem em gestão de projetos, curva S, você pode ver o desenho do seu projeto e acompanhar esse projeto ao longo do tempo, visualmente falando, através do desenho. Se o que você desenhou está sendo executado conforme você planejou. E você vê isso através do desenho mesmo que você planejou. Ah, Ana, é caro isso? Não, não é caro. Sabe por quê? Porque o retorno que você tem é muito grande. Você tem menos dor de cabeça para quando você planeja e controla. E quando você tem um planejamento em 4 dimensões, mais ainda. Porque você... Oi, Reinaldo. Porque você está... Você está visualizando no papel aquilo que está na sua cabeça e aquilo que você combinou com o seu contratante. Então, para você controlar, até um leigo pode controlar isso de uma forma muito simples. Muito simples. Obrigada, Reinaldo. Boa noite para você também. Então, facilita bastante isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma profissional da área de arquitetura e nós estávamos conversando sobre mal carioca. Nós estávamos conversando sobre itens de controle e nós estávamos num outro periscópio, eu falo melhor com vocês sobre isso, mas nós estávamos refletindo e combinando como que nós iríamos fazer os itens de controle de um projeto. Então, não ficou caro. O custo-benefício é muito interessante. Se você definir bem o que você quer controlar e como que você vai controlar isso, quando eu falo como, não precisa, existe a cultura do boneco de posto, né? Que é onde tem aquela pessoa no projeto gritando o tempo todo, fazendo aquela agitação, como se estivesse controlando, monitorando o projeto, e não necessariamente está. Não necessariamente está com informações qualitativas para fazer o seu projeto rodar, né? Então, você ter clareza de como você vai monitorar bem
o seu projeto, é fundamental para você ter a informação qualitativa e fazer o seu projeto rodar com melhor qualidade. E para você definir o que você quer monitorar, você precisa reunir com o cliente, você precisa se reunir, ter clareza do que é relevante para você monitorar. Às vezes a pessoa tem um projeto com uma determinada complexidade ou não, que não necessariamente ela precisa se aprofundar num detalhamento muito grande de como ela vai monitorar o projeto. Porque senão às vezes se torna até inviável, porque você não tem mão de obra para monitorar o seu projeto. Oi, Lima, tudo bom? Você não tem mão de obra para monitorar o seu projeto e às vezes a pessoa acaba desistindo de monitorar. Mas é preferível você colocar itens simples de controle do que não controlar nada. O que seriam esses itens simples de controle? Por exemplo, a cada 3 dias ou uma vez por semana. Ok, tchau, Reinaldo. A cada 3 dias ou uma vez por semana, você... Oi, Dimas. Você monitorar como está a situação do seu projeto. Se as informações avançaram, principalmente comparar se o que você planejou se o que você executou está conforme você planejou, tá? Então isso é bem importante aí para você planejar e controlar projetos, seja o seu projeto que for, obras simples, obras complexas, projetos de negócios, o que você quiser. Os conceitos são os mesmos. O que diferencia é qual projeto que você vai utilizar essa informação. Então, eu posso te dizer que quando a gente planeja e controla um projeto adequadamente, você economiza muito tempo, economiza dinheiro, porque você tem a oportunidade de colocar a sua expectativa. Qual a sua expectativa em relação àquele projeto? Quanto que você pode investir? Até onde pode ir? Quais os riscos envolvidos? Se eu não fazer esse projeto, o que vai acontecer? Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso. Se eu não fazer esse projeto, ou vai ficar igual, ou eu não vou conseguir disseminar a informação de cultura de projetos que é tão importante na transformação das coisas. E se eu fizer alguma coisa, no pior que pode acontecer, hoje a gente está aqui, ó, a gente está conversando, né? Nós estamos conversando sobre gestão de projetos. Tem pessoas aqui que eu nunca tive contato. Então, é uma oportunidade. Então, quando você está executando projetos, você tem a oportunidade de disseminar a informação, tanto para você quanto para a sua equipe. Então, por isso que o monitoramento do projeto é tão importante. Outra coisa também que eu acredito que é relevante. Esses dias eu estava numa situação que me ligaram para saber como é que estava a situação de um projeto. Eu preciso pegar essa informação com a pessoa responsável. Às vezes a gente tem a gente acha, né, que por a pessoa gerenciar projetos, a pessoa é mágico, né, sabe das informações de cabeça, mas não, gente. A pessoa que está controlando o projeto, está gerenciando o projeto, ela é uma pessoa que precisa fazer a integração de todas as pessoas, de todos os recursos envolvidos ali naquele projeto. Então, normalmente, ela precisa, se ela quer transmitir uma informação qualitativa, ela precisa contactar as pessoas, se ela não tem aquela informação naquele momento, para passar a informação mais qualitativa possível, porque aquilo vai refletir no andamento e na execução do projeto, na formação de opinião sobre os projetos. Então, por isso que é tão importante a gente saber como e o que a gente quer monitorar durante o projeto, para a gente pegar as informações corretas, tá? Então, às vezes a gente acha também que essa pessoa que monitora o projeto, ela dá conta de tudo o tempo inteiro. Se você tem um profissional, ou 2, ou 3,
para monitorar os projetos que você tem, ótimo, excelente. Então a probabilidade dessa pessoa já ter as informações à mão e completa, tratada quando você solicitar, é muito maior do que se a pessoa monitora os projetos e, além disso, assovia chupacana, né? Então, que é o ditado popular, se ela faz várias coisas ao mesmo tempo, então ela pode até tentar, mesmo se ela trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela talvez não consiga dar conta de ter todas aquelas informações que você precisa. Então, ter clareza disso é importantíssimo para você gerenciar a sua expectativa, gerenciar a expectativa do cliente. Às vezes, se você coloca um profissional ali para ajudar no monitoramento, já facilita bastante. O custo-benefício fica muito interessante, que você está investindo num profissional, mas você vai ter uma resposta qualitativa muito maior em relação à execução daquele projeto. Então, assim, é algo que vale muito a pena, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu estou aqui para responder. Se não, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos sobre planejamento e monitoramento de projetos. O objetivo aqui é dar dicas, né? Se você quiser receber mais informações, ser avisado das aulas que eu vou dar sobre gestão de projetos, engenharia de produção, se inscreve lá no bitavel.com/comprometido, que vai ser um prazer te convidar para as aulas. No YouTube, você me acha no TV Bitavel, com várias aulas, várias dicas, que vale a pena, que eu acredito que, espero pelo menos, que agregue valor para você e para as pessoas que você convive, tá bom? Então, bom, eu acho que é isso. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.